Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Tá Que Tá. O programa hoje está muito especial. Se você não está inscrito no nosso canal, já ativa o sininho aí e compartilha, chama o maior número de pessoas para escutar esse assunto que é muito importante, porque é importante a gente falar com quem entende. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Igor, que é cirurgião plástico, Igor Garcia, que vai nos abrilhantar aí com todo o conhecimento e dúvidas, né, doutor Igor? O pessoal tiver aí de casa. O doutor Igor, ele é formado há mais de 10 anos, ele atua, né, como cirurgião plástico, ele é formado pela UFMG, que é uma faculdade referência no mundo, não só aqui em Minas, no Brasil, no mundo, é um grande orgulho para nós mineiros, né, e também se especializou em cirurgia plástica na Unicamp. Ele atua em Campo Belo, que é a sua cidade natal. Então, se você é dessa região, fica atento a esse baita profissional que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Igor. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre a cirurgia plástica com você. Ótimo. Todo o pessoal de casa deve estar assim, cheio de dúvidas, né? É um assunto que principalmente as mulheres gostam muito de saber os detalhes. Então, já vamos para a primeira pergunta aqui, doutor Igor. O Brasil, ele está em segundo lugar aí no ranking do número de cirurgias plásticas e de cirurgiões, né? A que você atribui esse fenômeno? Bom, Paula, eu acho que a nossa população é extremamente vaidosa, né? É muito comum você ver, por exemplo, Belo Horizonte, aqui onde a gente está gravando esse podcast hoje, o quão as mulheres vão bem arrumadas aos shoppings, elas vão ao supermercado de unha feita. Então, faz parte da nossa cultura brasileira se cuidar, né? E eu acho que a cirurgia plástica vem muito nesse sentido, né? Da pessoa permitir resolver um problema que está incomodando ela no dia a dia. Por isso que eu acho que é uma cirurgia que é tão realizada no nosso país. No Brasil, né? E uma coisa, assim, as pessoas têm, às vezes têm o desejo, mas têm muito medo, né? Pela quantidade de complicações que as pessoas veem aí nos jornais, principalmente. Então, para realizar esse procedimento, quais são as medidas de segurança que devem ser seguidas para evitar ter um baixo risco e evitar complicações? Bom, Paula, sem dúvida, todo procedimento tem um risco, né? Eu brinco que, às vezes, quando eu vou conversar sobre risco com meus pacientes, eu faço muito analogia sobre pegar um carro e viajar na estrada, igual a gente fez. E toda vez que você vai viajar, você vai pegar o seu carro, você vai fazer revisão do seu carro, você vai calibrar o pneu do seu carro, você vai andar com cinto de segurança, você vai andar dentro do limite de velocidade, e para que tudo corra bem. Pode se envolver no acidente, ter um azar, isso sim é possível, mas é uma exceção. Na cirurgia plástica é a mesma coisa, né? O paciente não basta ele querer operar, ele tem que primeiro poder operar, ele ter condição clínica para isso. Por isso, todo paciente vai ser feito uma avaliação cardiológica no antes da cirurgia, e vai fazer os exames, Que é o risco todos, cirúrgico, né? exatamente, o risco cirúrgico. Depois, frente à análise desse risco cirúrgico, nós vamos analisar o que é possível frente ao que o paciente quer e o que o corpo dele nos permite fazer ao mesmo tempo. É muito comum, às vezes, o paciente querer fazer barba, cabelo e bigode, né? E muitas das vezes é importante para a gente falar não, porque às vezes se ela for fazer peito, barriga, lipo, colocar gordura no bumbum, às vezes vai extrapolar o limite de segurança. Então, às vezes, a gente é possível, mas a gente precisa fracionar para realizar isso. Durante a cirurgia, são adotadas uma série de medidas para poder ajudar a controlar os riscos e a minimizar os riscos. Desde aparelhos que são usados no paciente para ajudar a estimular a circulação, medicamentos que vão ser usados no pós-operatório, e uma série de outros cuidados que a gente ensina para o paciente em casa. E, sem dúvida, o paciente tem um papel fundamental na prevenção de complicações, porque de nada adianta a gente tomar todos os cuidados e o paciente querer ficar só deitado em casa 30 dias sem se movimentar. Vai aumentar o risco de trombose, de embolia, das complicações. Então é um conjunto que torna a cirurgia o mais segura possível. E ele é um grande parceiro nesse processo, então, né? E para o médico deve ser um pouco complicado ficar numa variável não controlável, né? Que é fora do ambiente hospitalar, né? Tem essa questão também de usar sempre bloco cirúrgico, né? Isso em qualquer tamanho de cirurgia, os procedimentos mais simples são feitos em clínica. Como é que é essa orientação? Até porque o pessoal de casa, às vezes, a gente vê muita coisa assim, né? Fez um procedimento de alto risco que precisava, sei lá, precisou
tinha que ter um banco de sangue na hora e não estava porque estava numa clínica. Como é que ensina o pessoal de casa, o que eles têm que fazer o checklist assim antes de escolher um profissional? Primeira coisa, eu acho que você tem que buscar referências, né? Buscar pessoas que conheçam, que saibam, que já tenham tido alguma experiência positiva com aquela pessoa, né? Sobre sua pergunta sobre o ambiente da realização dos procedimentos, a gente tem diferentes níveis de complexidade de cirurgias, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de pálpebra. É uma cirurgia relativamente tranquila, na qual você tranquilamente consegue fazê-la em ambiente sem um grande porte, ela demanda uma estrutura menor, feita só com anestesia local e sedação. Então, você tem diferentes níveis de complexidade até dentro dos próprios hospitais. Uhum. Então, se você procurar um profissional sensato, sem dúvida, ele vai te indicar, olha, isso aqui a gente tem que fazer em tal instituição. Não adianta querer economizar, porque é o barato que sai caro, né? Eu, por exemplo, todas as cirurgias minhas eu faço em ambiente hospitalar. Por mais que possam ser feitas em clínicas, às vezes até no consultório, eu prefiro levar para o ambiente hospitalar. Isso, infelizmente, implica num custo mais alto para o paciente, porque vai ter o gasto com relação ao hospital. Mas é segurança, mas eu acho né? que segurança Não é não uma tem economia para preço. ser feita, né? Mas eu vou te contar, às vezes, eu vejo que quando a gente está no interior, a gente opera pacientes de todas as classes sociais. Então, eu vejo que às vezes tem pacientes que às vezes 200, 300 reais podem inviabilizar uma cirurgia. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, eu tenho muito paciente, morador de zona rural, idoso, com câncer, e às vezes a gente tenta fazer a coisa mais econômico possível para poder viabilizar para a pessoa, para ela operar, porque ela não está fazendo aquilo por estética, ela está fazendo porque ela não quer ficar sem o nariz, sem o olho, né? Entendi. E aí, mas mesmo assim, eu vou e levo para o ambiente hospitalar, porque eu acho que assim é o mais seguro para o paciente. Mais seguro para você e para ele, né? Inclusive, quando eu falo para você, é porque, né, eu tenho pessoal de casa aí já sabe que nós trabalhamos, eu tenho uma empresa de corretora de seguros, e a gente trabalha com um seguro de responsabilidade civil médico, que é um outro tabu também. Os médicos, a gente procura os profissionais, não só médicos, né, contador, advogados, e as pessoas sempre falam assim, mas eu não erro, não é questão de você não erra, você minimiza o seu risco, porque acidentes podem acontecer, né, em qualquer profissão. Então, a gente fala, toda vez que vai conversar com o médico, a gente explica isso para ele, olha, não só você pode até não ter cometido nenhum, né, erro profissional, mas a pessoa pode te acionar, por exemplo, ela não faz o procedimento dentro de casa e pode te acionar como se fosse uma responsabilidade do médico dentro do ambiente hospitalar, e aí é cabeça de juiz, né, doutor? Eu acho que assim, entrando um pouquinho nessa questão de judicialização, eu acho que a principal coisa para um paciente judicializar um problema é muito mais uma falta de assistência. Eu acho que resultado ruim, todo mundo pode ter. Complicação, todo mundo pode ter. Eu estou operando ser humano. Eu não estou construindo uma casa. Apesar de eu fazer um artesanato, a minha matéria-prima não é barro, é gente, né? E aí eu vejo que é muito importante a assistência que você dá para o paciente no pós-operatório. Eu brinco que às vezes aquelas pacientes que ficaram com uma cicatriz pior, que às vezes tiveram algum percalço, são às vezes as pacientes que mais ficam próximas da gente e às vezes as pacientes que mais te mandam paciente. Porque ela entendeu que o problema pode acontecer e ela viu o seu diferencial, ela viu que você não abandonou ela a própria sorte. Eu brinco assim, você tem que casar com o paciente e resolver o problema dela, porque o problema dela é seu. É o pós, né? O pós é muito importante. O pós-procedimento é o acolhimento, né? A sequência do seu atendimento. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre autoestima, gente, porque o pessoal de casa já sabe, verdade seja dita, para todo mundo que procura ou decide pela estética, né? Tem essa questão da autoestima que fica bem... vamos dizer que não resolvida, porque às vezes a pessoa pode ter um problema interno, mas assim, ajuda muito, né, doutor Igor? Conta um pouquinho da sua experiência de casos, né, de transformação, de sucesso que você teve no consultório, que você sentiu que, de fato, você ali fez uma grande pintura numa tela. Sem dúvida, eu acho assim, talvez a parte mais fantástica da cirurgia plástica é poder devolver essa autoestima das pessoas. Eu brinco assim, no meu consultório eu tenho um espelho muito grande. E muitas das vezes, quando eu vou examinar o paciente de frente ao espelho, para ela poder me mostrar
o que a incomoda, eu vejo que elas ficam extremamente desconfortáveis, porque eu vejo que a pessoa não está conseguindo olhar para ela mesma, ou que ela vê ali refletido, ela não se reconhece, né? E aí, depois que você opera, eu vejo elas de frente a esse mesmo espelho, e elas começam quase a desfilar, e você vê a intimidade com que elas estão com elas mesmas, né? E eu brinco que a cirurgia plástica, ela está presente na vida, principalmente das mulheres, que são as pessoas que mais nos procuram, porque acho que pela própria pressão da sociedade, pela vaidade, eu acho que são pessoas que também são mais abertas, o homem mais medroso, mais dolorido, mas eu brinco que a gente está presente em toda a vida da mulher. Então, desde aquela adolescente que ou tem seio pequeno e não fica confortável, ou aquela menina que às vezes é novinha, mas está com o peito muito grande que não consegue colocar um biquíni. Você vai e resolve aquele problema. Depois da mulher, quando ela é mãe, e toda mulher que já foi mãe sabe o quão o corpo sofre modificação pela gravidez. E você pode matar de ir para academia, você pode malhar pra caramba, que infelizmente a sobra de PEV que você tem, a diastase, o afastamento da musculatura, eles não vão ser resolvidos se não for pela cirurgia. Então você vê que na hora que você faz uma abdominoplastia, na hora que você volta a mama da mulher para a posição, como que aquilo, ela volta a ter paz com ela mesma. Eu brinco que às vezes as pacientes me contam que depois da gravidez, elas só querem namorar no escuro, luz apagada, não se sentem à vontade do próprio marido olhar o corpo. Eu já presenciei situações, às vezes, o marido e a mulher estarem no meu consultório, a mulher pedir para o marido sair da sala, para eu poder examiná-la e ela ficar pelada à vontade, assim, de calcinha e sutiã à vontade, ela não se sentir à vontade nem do lado do marido. E aí depois elas me contam, depois que opera, é luz acesa, é totalmente íntimo, né? E aí você vê assim, depois a mulher, ela passa pela menopausa, sofre a queda novamente da mama, elas ficam incomodadas, então elas querem operar a mama, sentem também o envelhecimento do rosto. Então assim, você vê que você consegue ir ajudando a mulher ao longo da vida. E eu brinco que as pacientes vão envelhecendo junto com a gente, Claro. né? Então quando você tem uma boa relação, quando você tem bons resultados, você vai construindo uma vida junto com os pacientes. Eu sou testemunha e quero dar o testemunho que eu falo por experiência própria. Eu, no meu segunda gestação, eu realmente não me reconhecia. Eu olhava no espelho, eu sempre fui atleta, então sempre fiz muito esporte, nunca tive barriga, nunca foi uma coisa que eu nunca tive muito acima do peso. Então, assim, eu, de fato, depois da segunda a gravidez, eu tinha essa sensação que se eu puxasse pela ponta dos dedos assim, saíam uns 4 metros de pele, podia puxar. Eu olhava, achava que era um corpo de uma pessoa idosa. Isso não foi logo depois do parto, né? Porque a gente tem que se dar um tempo também. Isso foi um ano e meio depois, eu olhava no espelho e falava, gente, eu não vou conseguir vestir nunca porque mais. assim, eu brinco que o primeiro ano de pós-gravidez... Você tá cuidando do neném, né? Tá cuidando do neném, a mulher não consegue olhar para ela mesma. É. Quando ela assusta, já passou. Tanto que eu vejo assim, a maioria das mulheres não tem nem a experiência de como é a própria cicatrização, porque ela não consegue olhar para a cicatriz dela da cesárea. Na hora que ela observa, já passou um ano, já está cicatrizado, tá tudo bem. Ao contrário da cirurgia plástica, que ela olha todos os dias e aí ela sofre por aquilo. Porque a cicatrização é um processo, né? Então, você já teve a experiência? Eu tive e eu passei, desculpa te interromper, mas eu passei assim, eu estava num aniversário com meu filho, talvez com 1 ano e 8 meses, não lembro exatamente quanto tempo, e uma pessoa veio me dar parabéns se eu estava grávida do 3º filho. Aquilo para mim, eu quis morrer, porque eu fiquei com diastase, né? Hérnia umbilical, e aquilo para mim, eu olhava pro meu marido falou assim, meu marido desviou assim, falou, nossa, agora vai, chega em casa, vai até chorar, falar isso com a Paula, que eu já tinha relatado com ele, que eu tô incomodada, eu não tô me reconhecendo, e de repente a mulher veio me dar parabéns pelo 3º filho, eu falei, ai meu Deus do céu, vou marcar segunda-feira, e de fato eu fiz, né, o fechamento da linha alba, né, para mim foi uma coisa extremamente importante, porque inclusive tem a questão fisiológica de risco, né? Se você cinto de segurança, se você está aqui aberto num acidente de carro, né? Já me falaram que você não tem alguns riscos.
E eu acho que para autoestima, gente, não vou negar, não, foi assim, uma coisa maravilhosa, assim, né? No momento que eu estava cuidando dos outros e ninguém estava cuidando de mim. Eu E eu brinco. peguei língua, porque eu venho da educação física e eu era aquela pessoa que batia o pé, que era a coisa mais inútil. Eu só achava que valia a pena nariz, queixo grande, alguém que tivesse com o rosto muito, sabe? Mas a parte estética eu sempre fui muito ferrenha em não defender. Hoje eu acho que, assim, tudo com moderação, né, doutor? Sem dúvida, eu brinco que às vezes o maior arrependimento é não ter feito antes. Porque às vezes a pessoa fica retardando, e às vezes eu opero pacientes assim, às vezes eu vou pegar uma paciente igual você, que é o mais habitual pós-gravidez, só que às vezes essas pessoas só tiveram condição de fazer essa cirurgia aos 50, 60 anos de idade, até mesmo às vezes por condição financeira, tiveram que Uhum. educar os filhos, tiveram algumas dificuldades, e é muito comum eu ouvir delas assim, por que que eu não fiz isso antes? Né? Porque você vê, é uma perca de tempo que a pessoa tem, né? Dela poder ficar em paz com ela mesma. É verdade. E aí é uma coisa também que eu queria tocar aqui, doutor Igor. Vamos falar desses limites, né? Porque você deve passar, a gente está falando de um equilíbrio aqui, mas você deve passar pelos extremos. Uma pessoa que chega no seu consultório e ela está tão insatisfeita internamente, né? Que nada que você fizer no externo vai resolver. Como é que você lida com esse limite? Eu brinco que às vezes mais importante do que saber falar sim é saber falar não, né? E a gente tem que ter uma percepção, porque muitas das vezes, quando você percebe que o paciente está muito incomodado e tem muitas coisas o incomodando, na maioria das vezes o problema está um pouquinho mais para dentro. E aí acaba que você tem que ir tentando tocar com sutileza para ele perceber que a situação é um pouco mais complexa, que de nada adianta ele corrigir aquilo que ele consegue externalizar sem resolver o verdadeiro problema dele, né? Então, assim, eu brinco que às vezes eu falo muito não para paciente, porque na hora que eu percebo que eu não vou ser benéfico para ela, que eu não vou resolver o problema dela, eu prefiro ser honesto, né? Assim, e tentar dar um toque, porque muitas das vezes essa pessoa ela não é receptiva. Você não pode falar escancarado para ela, porque aí você vai virar o inimigo dela. Mas eu tento com sutileza e levando a própria pessoa a perceber Você costuma o fazer alguns encaminhamentos também, psicológicos? eu acho assim, eu faço terapia há muitos anos da minha vida, então Maravilhoso, eu né? consigo eu consigo ter um pouco, eu brinco que hoje já me ajudou a conseguir conduzir a pessoa no próprio raciocínio Claro. dela, para ela perceber que o problema dela é um pouquinho maior do que ela imagina. Tem até um programa aí, bem caricato, acho que é americano, não sei, que mostra alguns profissionais pegando algumas correções. Isso para o cirurgião deve ser o pior, não? Pegar o serviço mal feito de outra pessoa e tentar corrigir. Você Isso faz reparação? sim, isso é um desafio, na verdade, porque assim, eu brinco que fazer é muito mais fácil que consertar. Muitas das vezes tem coisas que são irreparáveis. Infelizmente, eu já me deparei com coisas que eu falei assim, olha, tem como, mas Minimizar, tem é como um... minimizar, Não, né? assim, às vezes tem até como resolver, mas não é com um, não. É com 2, com 3, com 4, com 5 procedimentos para você conseguir ter um resultado bacana, né? E aí, acaba que esse paciente, ele já vem de uma frustração, de um sofrimento, de uma decepção, e na hora que você apresenta para ele uma possível solução, mas que a solução não é tão simples quanto ele imagina, a maioria das vezes eles desanimam, eles não querem. Então, assim, é por isso que eu brinco, é muito importante você escolher quem vai te operar. Profissional. Porque as referências, o boca a boca, hoje, infelizmente, foi substituído pelo Instagram. Então, eu sou muito crítico à pressão que o Instagram tem feito na nossa sociedade, a ditar a estética da mulher, e a Verdade. também gerar pessoas que são referências em alguma coisa sem nunca terem sido nada, né? Então, infelizmente, hoje as pessoas compram Especialistas de isso. internet, né? Especialistas de internet, né? Então, assim, infelizmente, hoje as pessoas compram isso. Elas não querem saber se você já operou alguém que ela conheça e que teve uma experiência boa, se a pessoa está satisfeita. Ela quer saber se a pessoa tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, assim, eu acho que é muito importante ter esse senso crítico, né, para as pessoas poderem escolher com segurança para quem que elas vão entregar o corpo dela,
né, para tentar não ter nenhuma decepção, não ter nada que a desagrade, né, não ter uma experiência negativa. É verdade. Agora, tem um tipo de cirurgia que o Brasil está em segundo lugar em cirurgia plástica e cirurgião, mas está em primeiro lugar num tipo específico de cirurgia, que é a cirurgia íntima. Eu sei que você também faz essa cirurgia, e é um tabu, né? As mulheres, às vezes, têm um certo constrangimento de perguntar a respeito. Eu não sei como é que funciona isso na sua clínica, se elas procuram diretamente a você, se faz sentido isso que eu estou falando. Mas, assim, eu percebi... Conta um pouquinho, ele é estético, ele é funcional? Como é que funciona essa cirurgia íntima? Essa é uma cirurgia que a gente faz bastante, e eu vejo realmente um tabu enorme das pacientes em conseguirem abrir o jogo para conseguir falar que aquilo está incomodando elas. Às vezes aquilo até incomoda e a pessoa não sabe que tem uma solução, né? Porque, na maioria das vezes, o grande problema é o aumento dos pequenos lábios, né? Tem pacientes que têm pequenos lábios bem volumosos, e isso pode causar dor durante a relação sexual, porque durante a penetração, às vezes o lábio ele entra para dentro da vagina mesmo e pode se machucar. É muito comum a paciente ficar constrangida para usar biquíni, porque às vezes faz um volume ali naquela região que não fica Fora da esteticamente, vagina, né? não fica esteticamente bonito, e muitas das vezes até para usar legging, essas roupas de academia, às vezes machuca mesmo. E o que eu vejo? É raro uma paciente chegar na primeira consulta e falar assim, eu vim querendo avaliar a cirurgia íntima. A imensa maioria das pacientes que eu opero são pacientes que, às vezes, eu já fiz outras cirurgias, e aí depois elas abrem o jogo e perguntam e falam que tem essa vontade. Ou, às vezes, é muito comum também, o paciente vem e, por exemplo, doutor, eu quero avaliar o nariz. Aí ela vem, a gente conversa do nariz, peça exame pré-operatório, aí na consulta de retorno, quando ela volta com todos os exames prontos, no finalzinho ela vira, mas doutor, tem mais isso aqui que me incomoda? Tem como resolver? Entendeu? E eu brinco assim, é uma grande bobagem, porque eu vejo gente pelada o dia inteiro, isso Faz parte da faz parte da profissão, minha né? profissão, né? E aí eu brinco que é uma coisa que às vezes incomoda muito a mulher, e depois que ela faz, depois que ela resolve, que ela vê que, de maneira geral, é uma cirurgia muito tranquila, tem muito pouca dor no pós-operatório, a paciente consegue voltar muito rápido ao dia a dia dela, e aí depois elas falam, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, eu acho que as pessoas têm que, às vezes, desmistificar um pouco, né? Essa questão que tem solução, né? Sim. Então, só para o pessoal de casa entender, essa cirurgia, ela basicamente é a retirada do excesso de pele dos pequenos lábios. Na verdade, não é tão simples assim. Aquelas resumindo, né? Mas você pode ter diferentes questões na região íntima da mulher. É muito comum, por exemplo, a mulher mais velha, na hora que ela vai emagrecendo, os grandes lábios, que são onde ficam os pelos, eles começam a atrofiar. Quando tá muito atrófico, muito murcho, às vezes a gente tira gordura de algum lugar e coloca lá para encher um pouquinho, porque às vezes o problema não é nem o pequeno lábio da mulher que é grande, é o grande lábio que tá tão murcho que tá expondo o outro que ficaria lá dentro. Tem essa questão do aumento dos pequenos lábios, tem mulheres que têm o aumento do clitóris, isso é muito comum, às vezes, mulher que está usando reposição hormonal, testosterona, que os doutores do Instagram estão passando adoidado. Eu vejo mulher com muita hipertrofia de clitóris, tem o capuz do clitóris, que seria o equivalente ao prepúcio do pênis. Então, assim, acaba que são várias coisas que podem ser feitas, mas é tudo por indicação. Então, tem mulher que é só os pequenos lábios. Então, por isso que é individualizado, caso a caso. Bacana. Eu ia até te perguntar como é que você avalia essa interferência das redes sociais, você já disse, né, do tanto que isso pode ajudar, né, no caso de uma denúncia e tudo, mas também pode atrapalhar muito a questão da referência. A gente está criando alguns padrões e tirando a individualização das pessoas, né? Como é que é isso no seu dia a dia? Eu brinco que talvez eu sou um cirurgião plástico meio low profile. Eu não acho bacana ficar mostrando antes e depois, apesar de ser uma pressão enorme da mídia,
porque eu acho que você vai gerando uma pressão nos pacientes. De, olha, eu tô gorda, tô com o peito caído e eu podia estar assim, eu tenho que ficar assim, né? E eu acho que a foto nunca condiz com a realidade. Eu brinco, às vezes, quando eu vejo uma pessoa, eu fiz isso essa semana mesmo, uma paciente que queria operar o seio, e ela chegou assim, eu quero o seio desse jeito igual dessa foto. Aí eu, tá. Aí eu tenho uma paciente minha que é muito vaidosa, eu fui, peguei ela no Instagram e mostrei. O seio igual dessa moça aqui, é igual assim. Aí eu virei assim, agora eu vou te mostrar como que é o seio dela, sem o Instagram, sem o sutiã, na vida real. Porque assim, vai gerando uma insatisfação eterna. Porque cada corpo é um. Não adianta você querer ter o nariz da sua irmã, né? Você querer ter a boca da sua cunhada. É muito importante respeitar a individualidade de cada pessoa. A harmonia do rosto também, Sem né? dúvida, Às vezes a pessoa tem uns traços mais... eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem uns traços super árabe, assim, né? E ela fica incomodada. Eu falei, gente, imagina você com o nariz minúsculo no seu rosto, que combina muito com a sua origem, né? Sim. E então as pessoas têm essa dificuldade de pegar isolada. Eu quero esse nariz, mas não penso como é que esse nariz vai ficar nesse rosto, né? Isso é uma coisa que deve ser muito difícil, inclusive o aumento de número de cirurgias no rosto por conta das redes sociais, né? A gente viveu muito isso com a mente rede social, com a mente selfie, né? As pessoas querendo operar nariz, as pessoas querendo fazer as harmonizações faciais, os preenchimentos, né? Tudo querendo gerar uma estética padronizada, né? E tudo porque eu quero um malar grande, eu quero a boca grande, eu quero o queixo marcado. E aí a pessoa não pensa, tá, mas vai ficar bonito em você? E muitas das vezes eu vejo pacientes que estão teoricamente bem tratadas no Instagram, né, de fotografando bem, e aí você vê essa pessoa ao vivo, não condiz, na dinâmica, é diferente da coisa parada, né? Então você vê que a pessoa fica com a fala estranha, fica diferente, perde a naturalidade. Eu acho que assim, a coisa que eu mais gosto é quando a pessoa me fala para mim, eu fiquei tão feliz, sabe, porque ninguém percebeu o que eu fiz. As pessoas perceberam, eu tô melhor, mas ninguém sabe o que eu fiz. Então assim, minha meta foi atingida, porque eu não quero que ela seja o meu cartão de visita. Ela não tem que ser a minha garota propaganda. Ela pode até fazer propaganda de mim, porque ela ficou feliz e tal, mas eu não preciso deixar nenhuma marca nela. Eu acho que se ela quiser passar sem despercebida, é uma coisa que cabe muito bem. Eu brinco muito isso com as minhas pacientes que eu opero o rosto. Porque, na maioria das vezes, a mulher, quando ela vai operar o rosto, ela já está numa fase mais velha da vida dela, já está nos seus 50, 60 anos de idade. Antigamente, quando a gente não tinha botox, preenchimento, você operava às vezes com 40 e poucos anos, já fazia a primeira cirurgia e depois fazia a próxima, mas hoje com esses tratamentos a gente conseguiu retardar muito essa cirurgia. E eu acho que a coisa mais bacana é quando eu opero o paciente, ele me conta depois, eu fui numa festa, encontrei com uma amiga minha de infância e ela falou que eu estava tão bem e não perguntou, e não conseguiu perceber o que ela tinha feito, que ela tinha operado, porque eu acho que assim, eu acho que você tem que restaurar a beleza da pessoa sem procurar encaixar ela em nenhum padrão, né? Sem procurar maçã, queixo, boca, eu tenho que só deixar ela parecida com o que ela já foi. Só que hoje, muitas vezes, por causa dessa pressão, as pessoas querem ser diferentes. Exatamente. E querem transformar, né? Querem deixar de ser quem é, né? Sim. Isso aí já é uma distorção de imagem grande, é aquele assunto que a gente estava falando, né? Voltar para falar o não, né? Voltar para falar o não, né? Que deve ser difícil, mas ele é extremamente necessário em qualquer profissão, né, doutor Igor? Sem dúvida. A gente teve até umas perguntas, antes de vir para cá, eu mandei lá no Instagram, se tinha pessoas, né, com algumas dúvidas, então surgiu algumas aqui, eu vou ler para vocês. Acho que eu não vou identificar, porque eu esqueci de perguntar se a pessoa queria que seja identificada ou não, mas já agradeço aqui a participação do pessoal no Instagram. Aqui a pergunta que você já respondeu. Quantas plásticas a pessoa pode fazer no mesmo dia? A pessoa pensa, tomei coragem, quero fazer tudo, né? Na verdade, não existe um número
de cirurgias, tá? Você tem que levar em conta alguns fatores, né? Primeiro, qual que é a condição clínica desse paciente? Paciente sem nenhum problema de saúde, você sabe que o corpo dele aguenta um pouco mais. Paciente que já tem algum problema de saúde, você já tem que pôr o pé no freio, né? Outra coisa é o tempo de duração da cirurgia. A gente sabe que cirurgias até 6, 7 horas, elas são cirurgias seguras. Após isso, aumenta exponencialmente o risco de complicação. Então, se você já prevê que você vai gastar um tempo maior do que isso, você fala não. Tem pessoas que às vezes você já prevê que vai ter um sangramento aumentado, então você você tem que personalizar muito o que é possível para o paciente ou não. Então, respondendo a pergunta, não tem a quantidade ideal, tem aquilo que o seu corpo suporta, né? Sua idade, e o risco cirúrgico que foi feito anteriormente, o que ele vai mostrar aí, né? Qual que é a idade ideal para operar? Mas aí ela não descreveu o que, né? Aí tudo depende, por exemplo, pode ter desde uma orelha de abano que você vai esperar por volta de uns 7 anos de idade para formar o rosto. Uma menina você vai esperar, por exemplo, a mama, o ideal é você esperar pelo menos após os 16 anos de idade. Então, vai variando do tipo de cirurgia e o que incomoda o paciente. Teve uma outra dúvida aqui que é em relação às pré-existências, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, tem alguém que você não pode operar de forma nenhuma, uma pessoa que é hipertenso, diabético, tem alguma pré-existência mesmo que impeça a cirurgia? Depende da cirurgia também, né? Depende da cirurgia, mas depende muito, tem condições clínicas do paciente, por exemplo, um diabetes que não está compensado, você não vai operar, vai dar ruim, mas esse paciente pode ser tratado, pode ser compensado, e depois de um tempo, você vai operá-lo. Já aconteceu comigo, por exemplo, uma paciente que queria fazer o abdômen, e ela tinha um problema grave no coração, de resolução simples, mas que ela não estava criando coragem para resolver. Eu virei para ela, olha, com esse problema, não dá para te operar, mas você vai, resolve, faz e depois a gente opera, que foi o que foi feito. Então, assim, isso varia muito. Por isso que é importante individualizar o acompanhamento. As pessoas entenderem que não adianta consulta de Instagram, que não adianta você ver o resultado do Instagram, que para cada um é uma realidade. Uma realidade. Uma outra pergunta que surgiu aqui, questão religiosa, né? Teve uma pessoa que falou assim, olha, já me falaram que eu fico sempre nesse conflito, que Deus te fez assim, eu nasci assim, cresci assim, Gabriela, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu também quero falar a minha depois em relação a isso. Você tem um nariz, por exemplo, que você sempre te incomodou. Se tem solução, por que não? Eu acho que você não precisa ser fadado a conviver com algo que te incomoda. Eu acho que, infelizmente, as pessoas entram muito na questão religiosa e ser muito determinista. Você nasceu assim, você tem que viver assim. Eu acho que não. Se Deus te criou assim, mas ele criou alguém que também pode resolver o seu problema, por que não conciliar os dois? Principalmente porque não é só estética, né? Tem algumas coisas funcionais, né? Sem dúvida. Eu falo que eu brinco, falo o seguinte, tá, mas você também nasceu pelado, e a gente não anda pelado, né? Você também não nasceu sem unha pintada, você nasceu sem cabelo pintado. Acho que é interessante a gente ter aceitação, ser grato, né? Tem pessoas sem membros que estão vivas e vivendo perfeitamente, mas é aquilo. Se você é uma pessoa que, ok, tem a sua parte psicológica até tratada, mas abalada por uma questão física, igual você falou da adolescente ali, que passa sem socializar, passa um grande período da vida importante sem socializar porque ela não se aceita e ela tem vergonha. E por mais que ela vai procurar ajuda psicológica para se aceitar, ela tem uma questão funcional ali, até de peso, né? De dor nas costas ali, o excesso de peso. Então, eu acho assim que nem tudo é a ferro e fogo. Nem ela não deve operar por isso, nem ela deve operar ser contra. Eu acho que é tudo um equilíbrio, né, doutor Igor? Respeitando todas as opiniões e todas as religiões, né, e todos os poréns, eu acho que aquela pessoa tem que avaliar aquilo que vai fazer diferença na vida dela, que vai impactar na vida dela. Certo? Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, que a gente não tocou, que você gostaria de orientar o pessoal de casa? Homens, vamos falar um pouco de homens também, né, doutor Igor? Eu brinco que a maioria dos meus pacientes homens, eles vêm
trazidos pelas esposas. O homem, de maneira geral, muito pouco tolerante à dor, ele tende a relativizar muito as questões, né? E acaba que ele só opera no extremo mesmo. Então eu vejo assim, por exemplo, pacientes pálpebra, que é uma coisa que acaba sendo funcional, né? Todos nós vamos envelhecer, a região da pálpebra nossa vai cair, vai começar a ter perca do campo visual, a pessoa vai começar a ter dificuldade para enxergar. É uma cirurgia tranquila, de recuperação rápida, e muitas das vezes os homens, eles vão retardando ao máximo, né? Então acaba que eu tenho pacientes homens, são minoria no consultório da maioria dos cirurgiões plásticos, mas eu vejo que dia a dia os homens estão conseguindo romper esse preconceito e buscar meios de resolver o que incomodam ele. Então acho que é um misto de medo e preconceito que gera essa barreira. Nós estamos numa sociedade muito engessada para algumas coisas, né, doutor Igor? Ela exige da mulher um corpo perfeito e aceita um homem barrigudo bebendo chopp. Exatamente. Você tem um machismo ali que impõe uma beleza, né? Mas você também tem uma falta de vaidade triste, né? Mas eu acho interessante, eu sou de uma época que, quando eu morei em Portugal, eu lembro de ir em alguns salões de beleza que tinha uma área reservada para homens, porque geralmente ele ia ou pintar cabelo, ou até fazer, apliques, né? Fugiu o nome, não chega a ser peruca, mas ele tinha alguns procedimentos, e ele tinha que ter uma área isolada, geralmente no segundo andar, escondido, para passar despercebido, quer dizer, ele não pode se cuidar. Graças a Deus isso também tem mudado, né? Os homens têm comprado, a indústria, né, também de cremes, né, indústria de cosméticos, a própria área de cirurgia, né, tem também trazido benefícios para os homens, inclusive a parte de harmonização facial, que a gente falou aqui de uma forma, né, de não deixar rostos iguais, mas tem ajudado muito a autoestima dos homens, Sem né? dúvida. Eu falo que deve ser muito difícil ser homem e ter que chegar, né, cortejar alguém, porque leva não o tempo todo, ele deve ter, para autoestima deve ser uma coisa muito difícil, então que bom que tem esses recursos, né? Sim, e eu acho que assim, à medida que vão vindo novas gerações, isso vai tornando parte do dia a dia das pessoas, e eles vão vendo que isso é possível, que você se cuidar não tem problema nenhum, não te deixa menos homem, né? E eu acho que as mulheres agradecem, né? Sem dúvida, ninguém precisa pegar homem feio e mal cheiroso, não. Então você pode ser bem vestido, você pode ser bonito, e eu acho que isso vai gerando até uma autoconfiança para o homem, né? Para ele poder assumir todos os papéis, todas as posturas que a vida cobra, a sociedade machista cobra dele. Com certeza. Voltando àquilo que a gente falou, né, doutor Igor, tem sempre um equilíbrio nas coisas, porque eu acho que ele pode se cuidar, né? Ninguém tem que ser escravo acho que de beleza, de cuidado, etc. Mas é que a gente pode, acho que assim, vamos falar, a gente tocou na questão religiosa aqui, vamos falar, Deus nos deu um corpo, um templo, né? A gente tem que cuidar dele, né? Então, acho que a vaidade, por vaidade, é nada. Mas o cuidado com aquilo que Deus te deu, eu acho que é essencial. E a gente pode até falar assim, vamos trabalhar a aceitação, mas é inegável que melhora relacionamento, né? Que melhora a autoestima, que melhora chances de emprego, que melhora, porque as pessoas gostam do belo, né? Isso é uma coisa que está no inconsciente humano. Então eu acho que é muito bonito o seu trabalho, você é um artista mesmo, então parabéns por isso, né? Obrigado, e eu brinco muito isso, que assim, cirurgia plástica é um artesanato mesmo. Eu acho talvez uma coisa que me atraiu muito na cirurgia plástica é esse gosto por arte, por proporção, e eu acho que ali eu posso dar vazão a todos os meus gostos, porque ali eu posso ter percepção, eu posso organizar e moldar do jeito que eu acho que vai ser o melhor para o paciente. Você treina motora fina através de arte? Porque eu sei de alguns cirurgiões que ou é pintor ou tem algum trabalho manual. Você tem esse hábito, esse hobby, não? Não, mas eu gosto de colecionar arte, então o meu hobby é mais na admiração. Vou te levar num lugar que maior concentração de arte por metro quadrado, que é a casa da Maria Elvira, que é uma grande figura de Belo Horizonte aqui.
Gente, a casa dela é um museu. Ela fala, quando eu falecer, isso aqui vai ser aberto ao público, assim. Maravilhosa as A minha obras. cunhada brinca que minha casa parece um antiquário. De tanta arte que tem. Bom, sinal que tem bom gosto. Então, olha, as pacientes podem ficar tranquilas que bom gosto ele tem, né? Bom, doutor Igor, agora vamos para uma brincadeira aqui. Eu sempre tive curiosidade Claro, da questão da anestesia. sim. Que diz que a anestesia entra e as bobagens saem, né? Você passa por algumas situações hilárias, assim, no bloco cirúrgico? Na verdade, o que que acontece? Sempre antes, na maioria das vezes, quando você vai fazer um procedimento que vai ser ou sedação, ou que você vai fazer hack, peridural, geralmente o anestesista ele dá um sedativo para o paciente ficar tranquilo. Eu brinco com as minhas pacientes que elas vão receber uma cachaça na veia e vão ficar alegres. E às vezes elas contam, abrem o coração. Eu não tenho nem noção que falou, né? Muitas não têm, tem uma certa amnésia, mas muitas lembram. E assim, eu já passei por situações engraçadas da pessoa fazer brincadeiras e tal, mas eu já passei por situações que às vezes a pessoa revelou problemas que ela estava vivendo dentro de casa, de agressão, e aí você fala Olha, assim, putz, que barra. que Talvez ela barra. ela não estava conseguindo falar isso com ninguém, Anestesiou, falou. aí ela soltou. Entendeu? Que Então, assim, barra. todo mundo pode ficar tranquilo, porque assim, Tem o o que sigilo médico, acontece né? lá dentro, fica lá O que dentro. acontece em Vegas, Você- fica em Vegas. O que É, acontece dentro do consultório, fica no consultório. eu acho que é igual o consultório de terapeuta mesmo, você pode É. abrir o coração que dali vai morrer. É. Mas a gente, é comum, porque o paciente vive uma embriaguez Que loucura. tranquila, assim, então ele fica feliz e ele conta pra gente o que quer. Eu já vivi uma situação que foi muito engraçada. Era uma menina. Eu sempre opero com uma Alexa. Então, ouvindo música, porque às vezes são muitas horas de cirurgia, então para descontrair o ambiente. E aí era uma menina que eu tava colocando silicone, e ela era super zen, super tranquila. E ela virou e falou assim: não quero dormir muito, não, quero ficar aqui cantando. Eu operando, ela pedia as músicas para Alexa Mentira. e ela embriagada e ela cantava. Então, assim, eu Comédia. acho que o importante é o paciente, ele tem que ficar relaxado naquele momento. Ali não precisa ser nenhuma experiência traumática. A maioria das mulheres, a única experiência que ela teve foi para cesárea. É. E aí, na cesárea, tem uma particularidade que você não pode receber nenhum sedativo prévio, porque senão cai no seu sangue, cai no sangue do bebê, e o bebê nasce sedado. Uhum. Então, toda mulher, ela sofre, ela passa pela anestesia acordada. Então, ela sofre, ela sente. Quando você vai fazer a outra cirurgia, igual você fez, É, você vê que você não lembra de nada, é. né? Então, não tem sofrimento, tem que ser uma experiência positiva, Não, boa. a minha foi super tranquilo, pós-operatório super. Eu tinha muito medo, mas todo mundo falava, ficava atropelada. O meu foi super tranquilo, mas eu acho também que tem a ver com o histórico de cuidado anterior, né? Porque eu sempre fiz atividade física, eu levei muito a sério o pós-operatório, estava meio que no início ali da pandemia, então ela falou: é como se você tivesse com Covid, você tem que ficar isolada, porque você não pode adoecer, né? Não é que falar, recomendo, mas assim. Para o meu caso, eu acho que foi assim, muito legal, foi essencial mesmo. O pós-operatório é muito individual. É. Eu brinco. Assim, tem o fator. Tem pessoas que são mais tolerantes à dor, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que vão de coração mais aberto, tem pessoas que já são mais. Não sei se é amargurada a palavra, mas a pessoa que é menos tolerante, né? Uhum. Eu lembro uma situação que eu vivi. Numa semana eu operei 3 rostos. E as 3 pacientes encontravam na recepção. Então, elas foram juntas na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. A que estava menos inchada, melhor de recuperação, era a que mais estava sentindo dor, era a que mais estava com desconforto. Mas era que menos reclamava. E a que estava mais inchada, que você via assim, tadinha, essa aqui, era a que menos reclamava, tudo estava bem, tudo estava vindo. Então, assim, tem a sensibilidade individual que faz muita diferença. Interessante você falar isso. Você consegue fazer alguma correlação? Você falou essa questão do humor. Uma correlação empírica, assim, de sua experiência prática, assim, de coisas que você fala assim, isso não aprendi lá na faculdade, mas eu percebo que pessoas assim... a gente recebeu aqui um especialista que falou sobre atividade física e câncer, o Pedro,
E ele falava isso, a questão da gratidão, né? Então, na cirurgia plástica, existe alguma observação que você fez nesses 10 anos de Eu acho que a experiência? pessoa ela tem que estar resolvida com ela mesma. Quando ela entende que ela quer passar por aquilo, que aquilo é um processo, ela vai. Agora, quando a pessoa quer brigar contra o processo que ela mesma escolheu enfrentar, a coisa desanda. O sofrimento torna-se desproporcional. Verdade. Doutor Igor, eu adorei ter você aqui conosco. Eu acho que o Que pessoal de ótimo. casa aí deve ter tirado alguns medos, tirado algumas dúvidas. A gente tentou também desmistificar algumas coisas, né, doutor Igor? E eu acho importante a gente, nesse momento, durante aí toda a transmissão, o chat está ao vivo, as pessoas estão fazendo perguntas, a gente, no ao vivo do chat, vai responder, né, porque o nosso episódio aqui é gravado. Mas eu queria te agradecer, né? Agradecer por você ter escolhido Ela Tá Que Tá para trazer sua experiência também, né? Para que a gente pudesse te receber e aceitar o nosso convite, te receber e contar um pouco dessa sua profissão, né? Que é linda, que é necessária, que é delicada, né? Que deve se tomar cuidado para escolher o profissional. Né? Você tocou num ponto muito interessante aqui, que é o boca a boca tem que voltar a ser melhor do que o antes e depois das redes sociais, né, doutor Igor? E falar assim que você está sempre de portas abertas aqui, se quiser trazer alguma novidade, né? Contar um pouco mais aí da sua experiência, o pessoal que tem a sorte de estar lá ao seu lado, né? Em Campo Belo, então, pessoal da região aí, não deixem de ir lá tirar as dúvidas, né, doutor Igor? Quero te Sim. agradecer a sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre o que eu amo fazer. Eu brinco que ali é onde eu me realizo, né? Eu acho que todos nós temos nossos gostos, nossas particularidades, e eu acho que cirurgia plástica é uma coisa que me faz feliz. Eu acho que é muito importante e é muito gratificante eu poder usar o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, para poder ajudar as pessoas. Maravilha. Pessoal, não deixa de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar tanta informação importante. Se você curtiu, já deixa o seu like aí. Muito obrigada. Tchau.